te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja Deus. Esta a minha oração, esta a minha oração. Cego pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça não
cego. Bom dia. Bom dia. Mais um domingo. Estamos a chegar ao final de abril. Já verificaram, e certamente que sim, que amanhã iniciamos um novo mês. E como é bom iniciar um novo mês com feriado. Amanhã terão essa oportunidade de terem um dia de descanso. Para muitos de vós, há aqueles que não têm, né, que vão estar a trabalhar amanhã. Mas o que nós desejamos é que hoje, que neste culto, nós possamos adorar a Deus e que possamos experimentar a sua doce presença no nosso meio. Que nós possamos desfrutar da sua paz e da sua alegria. E a nossa saudação, a saudação que nós vemos na palavra de Deus é que a graça e a paz de Deus esteja convosco. É a nossa melhor saudação, é aquela que é bíblica, e desejamos então que os irmãos, que os amigos possam também vir a desfrutar da graça e da paz que só o Senhor nos pode dar. Não há ninguém que nos possa dar estas bênçãos, somente Deus. Somente através de Jesus é que nós então as podemos receber. E estamos aqui para agradecer-lhe, estamos aqui para o louvar neste culto. E é tão bom podê-lo fazer convosco. E por isso também queremos dar-vos as boas-vindas. Espero que todos se sintam bem no nosso meio. E mesmo quando confrontados com a palavra de Deus, porque como eu dizia hoje de manhã a um irmão, a palavra de Deus não somente nos conforta. Há momentos em que nós nos sentimos confortados pela palavra de Deus, em que nós sentimos o nosso coração cheio do seu conforto. Mas a palavra de Deus também confronta, também confronta. E há momentos que nós saímos daqui, podemos até dizer chateados, porque fomos confrontados. A palavra de Deus veio ao nosso encontro. A palavra de Deus tocou o nosso pecado. E então nós saímos envergonhados na presença do Senhor. E é bom também quando assim acontece. É sinal que o Espírito Santo está a trabalhar para nos fazer lembrar os nossos erros e nos voltarmos para Ele. Então, seja hoje um tempo de conforto, seja um tempo de confronto, que nós possamos dar glórias ao Senhor. Que nós possamos agradecer-lhe pelo seu conforto, mas possamos agradecer também pela sua correção. Porque o nosso Deus nunca deixa de ser um Deus de amor. Mesmo quando nos corrige, o faz por amor, para que nós, como seus filhos, possamos desfrutar então aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. E como eu dizia, nós queremos dar as boas-vindas e de uma forma específica dar as boas-vindas àqueles que nos estão a visitar pela primeira vez. Eu não sei se há algum irmão ou amigo que esteja pela primeira vez conosco, mas se houver, eu vou pedir que possa ficar de pé e nos possa dizer o seu nome, para que vos possamos reconhecer no nosso meio. Então, vamos começar aqui pelo meu lado direito. Meu nome é Dina, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo acolhimento. Então, a irmã Dina Amador, que está a passar férias aqui em Portugal e terá uma participação depois com as crianças. E mais à frente também iremos apresentá-la. E depois temos ali uma irmã também. Eu sou a Filipa de Almeida e pronto, estou-vos a visitar a igreja. Muito bem. São muito bem-vindas. Que Deus vos abençoe. E é claro que no início deste culto, tal como fazemos todos os domingos, também queremos dar nota das atividades ao longo desta semana e ao longo, então, do próximo mês. Então, lembrar a nossa atividade à quarta-feira. Temos o culto de oração e estudo bíblico. E temos dois formatos. Temos o formato presencial aqui às 16 horas, 4 horas da tarde, mas também fazemos-lo através da internet, formato online, através da plataforma Zoom, às 19 horas. E para que os irmãos possam ter acesso, se forem à última página, vão encontrar aqui na quarta-feira
o ID de entrada no Zoom e também a senha para que então possam estar conosco e possamos então juntos orar ao nosso Deus. Lembrar, no próximo sábado, aula de música às 14h30 e também logo de seguida às 15h30 a reunião de adolescentes e jovens. Então, lembrar os adolescentes e jovens que eles têm reunião. Mas duas atividades quero referir. Uma delas é o encontro de casais que vamos realizar no dia 13 aqui na nossa igreja. É do próximo sábado a 8 dias. Um encontro de casais que vai ter como tema emoções à flor da pele. Todos nós somos seres emocionais. Todos nós temos emoções. E às vezes não sabemos lidar com as nossas emoções, nem sabemos lidar com as emoções do outro. E quão claro isso é num casamento. Quantas vezes eu não entendo a minha esposa? Quantas vezes eu não entendo as emoções da minha esposa? E é possível que haja pouquíssimos momentos que ela não entenda as minhas. Mas todos nós precisamos. E às vezes, porque não entendemos as emoções um do outro, então surgem os entendimentos, surgem as incompreensões. E por isso, pensando neste tema que é tão importante, então nós vamos abordar este tema, emoções à flor da pele. Vamos ter conosco um casal e vamos ter duas abordagens. Vamos ter uma abordagem clínica, vamos ter uma irmã que é psicóloga, a irmã Arlete Castro. Ela trabalha com a Habla, ela é missionária em Portugal já há mais de 20 anos e vai estar então a trazer esta abordagem clínica. Mas também teremos uma abordagem pastoral, visto que o seu marido é pastor, o irmão Luís Castro, então também vai dar a abordagem pastoral, aquilo que a Bíblia nos tem a dizer sobre esta questão. Então vai ser no sábado, e peço para os casais, possam anotar essa data, sábado, dia 13, às 17 horas. E para os casais que têm filhos, não se preocupem, nós vamos ter aqui uma atividade para as crianças também, para que então os pais possam estar conosco e não possam então estar a cuidar das suas crianças. Vamos ter aqui então uma equipa que vai estar a cuidar delas para que então nós, casais, possamos então estar atentos. E depois, como bons crentes que nós somos, vamos também participar de um tempo de convívio, um tempo então de um relacionamento mais informal à volta da mesa. E quem não gosta dos doces, salgadinhos, e então na altura certa também vou convidar os casais para que possam trazer um doce, um salgado para pormos sobre a mesa. Então isso sábado, dia 13. E depois no domingo, dia 14, segundo domingo de maio, é quando nós celebramos o Dia das Mães. E então vamos fazê-lo também este ano no segundo domingo, dia 14, e vamos também ter aquela cerimónia das rosas brancas e rosas vermelhas. Então temos estas informações a deixar convosco, como vem ali naqueles quadrinhos que estão diante de vós, e que então possam orar, possam participar destas atividades. E tendo dito isto, então nós vamos ter um tempo de prelúdio, um tempo de oração, para que então possamos entregar este culto nas mãos de Deus. Este culto não vai ser dirigido por mim, vai ser dirigido pelo irmão Luís Figueiredo, que é coordenador da área de evangelização e missões da nossa igreja. Então ele vai estar a dirigir o culto e vamos então orar para que Deus nos fale através deste culto e que a sua presença se note no nosso meio. Lembremos também de orar por aqueles que estão a sofrer, para que Deus possa estar a aliviar as suas dores. Então, enquanto o Miguel vai estar a tocar, vamos baixar a nossa cabeça e falar individualmente com o nosso Deus.
Eu queria pedir aos irmãos que pudéssemos ficar de pé para ler uma passagem bíblica como introdução ao hino que nós vamos cantar e entoar. Encontra-se na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Normalmente é o texto que vem no nosso boletim, sempre como introdução. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, e diz o seguinte, a palavra de Deus: Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. E o alvo do culto que nós tributamos a Deus é glorificar a Deus em toda a nossa vida. O louvor que Deus requer de cada um de nós deverá proceder do nosso coração e não apenas dos nossos lábios. Perguntamos nós, que motivos temos nós para louvar a Deus na nossa vida? Que nós possamos louvar por Jesus Cristo, por um tão grande Salvador, por uma tão grande salvação. Que nós possamos louvar a Deus porque Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. E o louvor a Deus é o hino que nós iremos entoar a seguir. É um hino de louvor, exaltação a Deus por tudo quanto Deus fez e faz por nós e também pela salvação que Deus nos concede em Jesus Cristo. É o hino número 9 do HCC, Louvamos-te, ó Deus. O hino número 9 do HCC. E neste espírito de louvor e adoração, eu pedi à nossa irmã Patrícia que nos pudesse dirigir uma palavra de louvor, adoração e glorificando também o nosso Deus por tudo quanto Ele faz em nós.
ainda que nós não sejamos merecedores de tal graça. Obrigada pela tua salvação. Obrigada por nos teres removido das garras do pecado, Senhor. Obrigada por nós podermos cultuar, Senhor, como uma igreja, Senhor, como uma igreja que quer viver para ti, Senhor. Por nos perdoa do nosso pecado. Que esta oração se feita em espírito, Senhor, e em verdade. Nós pedimos em nome de Deus amado. Amém. Permanecendo ainda de pé, eu pedi aos irmãos que pudessem abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 21. Livro do Apocalipse, capítulo 21, e vamos ler os versículos 3 a 7. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 a 7. E diz o seguinte, a palavra de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E tenham a bondade de se sentar. O cântico que irá ser entoado a seguir é um cântico de louvor, um cântico de adoração, um canto de entrega, um canto de consagração. É um cântico de entrega para aquele que está assentado sobre o trono, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, a quem nós servimos, louvamos, adoramos e glorificamos de todo o nosso coração. E este cântico será entoado pelos jovens da nossa igreja.
O nome deste cântico era A Ti, ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, me entrego a Ti. Que esta música possa ficar nos nossos corações, que ela seja uma realidade na nossa vida e que verdadeiramente nós possamos também entregar a nossa vida a Deus. Vamos também agora pedir aos irmãos que pudéssemos fazer o favor, mais uma vez, de podermos ficar de pé para ler novamente uma passagem bíblica. Que encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4. Livro do Apocalipse 22, versículos, aliás, 13 e 14. 22, versículos 13 e 14. E diz o seguinte, a palavra de Deus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se na passagem que nós lemos anteriormente, Deus diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, de graça lhe dará água da fonte da vida. Deus é aquele que sacia a nossa sede espiritual, a nossa vida e também o nosso coração. Agora encontramos uma bem-aventurança no capítulo 22. Bem-aventurança para todo aquele cujo seu pecado foi lavado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é a cruz que é motivo de vergonha para alguns, que será um motivo de regozijo, glória, louvor para nós. Eu gosto de entoar os hinos de pé, perdoem-me, mas como tivemos o momento anterior sentado, se os irmãos não se importarem, este hino, Rude Cruz, nós iremos entoá-lo de pé. Rude Cruz, uma mensagem que toca no nosso coração. Até que ponto é que nós amamos verdadeiramente a cruz e todo o seu significado? E enquanto nós iremos entoar este hino, aqueles irmãos que sentirem o desejo de consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas poderão fazer. Sintam-se à vontade. Ninguém é obrigado. O louvor que Deus requer de cada um de nós é um louvor que brota do coração e não apenas da aparência dos nossos lábios. Mais uma vez, Rude Cruz, o hino que iremos entoar a seguir. Fugir,
uma realidade na nossa vida. Entregue agora os trabalhos ao nosso irmão pastor. Tenha vontade de sentar já. Eu queria chamar aqui à frente a irmã Dina Amador. Nós vamos agora ter a oração a favor das nossas crianças para o culto infantil. E eu estou a chamar esta irmã, é uma amiga nossa, minha esposa conheceu-a pela internet, depois no Brasil. Este ano foi bem acolhida lá na igreja do Tabernáculo Batista em Suzano, São Paulo. Esta irmã, ela está ainda a enfrentar uma dor. Infelizmente, há 2 anos ela perdeu o seu marido, que era pastor na igreja, pela Covid, não é? Mas Deus está a erguê-la, e esta irmã está a trabalhar no Ministério com as crianças já há muitos anos, algumas décadas. E por isso, ela estando conosco de visita, ela então prontificou-se também neste dia e estar com as nossas crianças no culto infantil, para falar sobre emoções, porque as crianças também têm emoções, e não apenas vão estar as crianças, mas também as professoras, para poderem também saber como entender e lidar com as emoções das crianças. Eu quero chamá-las aqui à frente. Eu sei que elas já estão ansiosas por este tempo, então que possam vir aqui para perto da irmã Dina. E também possam vir as irmãs que vão ajudar. Temos aqui a Sofia, que tem um coração tão grande que não cabe no peito. Mas ainda nos faltam crianças, já devem estar lá dentro, à espera, não é? Estão lá outras crianças lá dentro, à espera. Então, este será o tempo que elas vão ter, então, para ter o seu culto. Temos ali o Luiz Miguel, carregado pela sua mãe, a Kayla. E é bom quando nós vemos surgir as crianças de todos os lados, não é? É sinal que elas estão cá. Às vezes é difícil nós reuni-las. Muito. Anda cá, Jeremias. Muito bem, então vamos orar. Vamos dar graça ao Senhor pelas crianças e também entregá-las nas mãos do Senhor. Pedir também pela irmã Dina e também, aproveitando a oportunidade, orar também pelo irmão Luís, que nos vai estar a trazer a mensagem do Senhor. Então vamos orar. Senhor nosso Pai, é tão bom podermos estar aqui na Tua casa, é tão bom podermos estar juntos uns com os outros, como família que somos em Ti, sabendo que Tu estás aqui, sabendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai que está nos céus, e é um Pai cuidadoso, um Pai que nos ama de uma forma incondicional. Obrigado, Senhor, pela forma como ao longo da semana demonstraste Teu amor para conosco. Obrigado pelas bênçãos que derramaste, obrigado pela Tua misericórdia, porque Tu não nos deste aquilo que nós merecíamos, mas foste gracioso para conosco, dando-nos bênçãos da qual nós não merecíamos nada, Senhor. E a maior delas é a salvação que temos em Ti. Obrigado, Senhor, por ela. Obrigado porque podemos hoje transportar a mensagem da cruz, porque Tu foste à cruz morrer em nosso lugar, para que em Ti nós pudéssemos ser salvos, Senhor. E, Pai querido, nós queremos agradecer por estas crianças que temos aqui na nossa igreja, agradecer pelos seus pais, agradecer pela preocupação que cada um deles tem, Senhor. E obrigado, Senhor, porque podemos contribuir com eles para a educação dos seus filhos, para a plantação desta semente, a sementeira desta semente. E o nosso desejo é que ela possa frutificar, que possa levar a corações transformados, a vida, Senhor, restauradas para a Tua honra e glória, Senhor. E, Pai querido, nós queremos entregar nas Tuas mãos, assim também a irmã Dina, que vai estar a falar-lhes nesta manhã, assim como também as irmãs que vão estar a cuidar delas, que possam estar atentos a todos, Senhor, e todos possam aprender a partir de Ti, Senhor. E, Pai querido, queremos te agradecer também pela oportunidade que nos deste de participarmos nesta oferta, de dedicarmos a Ti a nossa oferta e os nossos dízimos, que Tu possas fazer frutificar, que Tu possas dar-nos sabedoria para usarmos da melhor forma aquilo que temos, aquilo que Tu nos tens dado, Senhor. E peço também pelo irmão Luís, que a nós aqui nos vai estar a transmitir a Tua palavra, que Tu uses o Teu servo para falar aos nossos corações, que o Teu Espírito possa estar a trabalhar em nós, para que então possamos ser confortados, mas também confrontados com a Tua palavra. E se há algum que está perdido aqui, se há algum que a partir das suas casas nos está a ver
mas ainda não tem certeza da sua salvação, que hoje possa ser esse dia, que esse possa ser o tempo oportuno para a sua salvação, que seja o teu Espírito a convencer. É a nossa oração que fazemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, um bom culto para as nossas irmãs e, sobretudo, para as nossas crianças. Eu pedi então aos irmãos que pudéssemos ficar de pé para ler mais um texto na Palavra de Deus, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. E diz o seguinte, a palavra de Deus: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tenham a bondade de sentar. Este é um culto organizado pelo Departamento de Evangelização e Missões. O foco está centrado na evangelização. Quando o culto terminar, os irmãos poderão ler o boletim da nossa igreja e podem constatar que a evangelização tem vários propósitos. O primeiro propósito é em relação a Deus. E esse propósito visa que Deus seja em tudo glorificado nas nossas vidas e no nosso testemunho. O segundo propósito é em relação a Cristo. Enaltecer e glorificar Jesus Cristo pela nossa redenção realizada na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado e pelo seu sangue nos remiu. E agora, remidos pelo seu sangue, nós podemos ter uma vida eterna e comunhão com Deus. O terceiro propósito é em relação ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos conduz a Cristo. É Ele quem abre os nossos corações para que nós possamos crer em Jesus Cristo. O quarto propósito é em relação a nós. A evangelização é o testemunho de que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. E porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, a evangelização é também o testemunho de uma obediência à vontade de proclamar a mensagem da salvação aos demais homens. O quinto propósito é em relação àqueles que estão à nossa volta e que ainda não creem em Jesus Cristo. Em Lucas nós podemos ver que o alvo de Deus na evangelização é testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. O alvo é testemunhar da salvação que Deus nos concede pela sua graça em Jesus Cristo. No boletim da nossa igreja, os irmãos também poderão constatar no fim que a evangelização não é uma obra humana, mas é uma obra que Deus realiza pela ação do Espírito Santo que transforma os corações dos homens, conduzindo-os a Jesus Cristo. A evangelização não é uma obra que esteja firmada na nossa eloquência, no nosso mérito, nem tampouco na nossa capacidade. Por isso é que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder é de Deus, é Deus quem nos usa e é Deus quem nos capacita. Nós somos apenas meros servos a quem Deus concede o privilégio de podermos levar esta mensagem aos corações dos demais homens.
Deus podia usar qualquer anjo para anunciar a salvação de Jesus Cristo, ou até mesmo usar as pedras para poderem testemunhar. No entanto, aprova Deus que nós sejamos suas testemunhas. E é uma grande responsabilidade que Deus nos concede. E como servos de Jesus Cristo, importa que nós sejamos fiéis na nossa vida. Em tudo, Jesus Cristo seja também Senhor da nossa vida. A evangelização é também o testemunho de que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. E a nossa oração agora é que o nosso coração esteja receptivo à voz de Deus e que Deus fale aos nossos corações, que Jesus Cristo seja uma realidade na nossa vida. Eu chamo agora a vossa atenção para este texto que serve de base para a nossa meditação. No versículo 1 deste mesmo capítulo, nós vemos que cumpriu-se o dia de Pentecostes. E o Pentecostes é a celebração da ceifa do trigo, a qual era celebrada por um dia onde se oferecia ofertas especiais. Vemos isso em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E neste dia de Pentecostes cumpriu-se também a promessa do Senhor Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus Cristo, dando-lhes entendimento para proclamarem a palavra que Jesus Cristo lhes confiara. E a grande comissão dada pelo Senhor Jesus tornou-se também uma realidade no testemunho dos seus discípulos. E a mensagem do Pentecostes, tal como o Senhor Jesus mencionara em Lucas, consistia em pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. E esta é a mensagem proclamada e que hoje fala também ao nosso coração. Então olhemos primeiramente para a pessoa de Jesus Cristo no testemunho apostólico, aqui no capítulo 2. No versículo 22, o apóstolo Pedro fala da obra de Cristo durante o seu ministério em Israel. O versículo 22 também testemunha que tudo quanto o Senhor Jesus realizou tinha o propósito de revelar que Jesus é o Cristo, o Messias, prometido por Deus para a redenção e salvação do homem. No versículo 23, o apóstolo Pedro fala da morte de Cristo. Notemos que o apóstolo Pedro testemunha que a morte de Cristo não é uma fatalidade, nem sequer um acidente de percurso, mas sim determinada segundo o conselho e a presciência de Deus. Em Apocalipse 13, versículo 8, é dito que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, a morte de Cristo tinha sido determinada por Deus para a nossa redenção. No eterno conselho de Deus, Deus determinou que Jesus, o Cristo eterno de Deus, iria dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que o seu sangue vertido na cruz nos purificasse de todo o nosso pecado. Quando nós olhamos para o versículo 23, nós podemos ver que o conhecimento de Deus sobre nós não é um conhecimento passivo. A morte de Cristo não foi um acidente no plano de Deus, mas o seu decreto eterno e que visa a nossa salvação. A morte de Jesus Cristo faz parte do plano de Deus. A morte de Jesus Cristo é antes da fundação do mundo. E hoje em dia existe um conceito errado em relação à morte de Cristo. Há quem fale da morte de Cristo como uma oposição entre a vontade humana e a vontade de Deus. Muitos falam de Jesus como um bom homem. Um homem que queria fazer o bem, mas foi impossibilitado porque os homens não deixaram. Existem também aqueles que olham para Cristo como alguém indefeso, alguém impotente perante a crueldade e a maldade que nós vemos no coração do homem. É muito estranho quando nós ouvimos dizer que Deus queria fazer alguma coisa, mas que o homem não permitiu. E no fundo o que nós vemos é a ação de Deus está limitada à vontade humana. Mas no testemunho de Pedro nós vemos precisamente o contrário. No versículo 23, Pedro testemunha que a morte de Cristo não aconteceu por acaso, mas pelo desígnio eterno de Deus que visa também a nossa eterna salvação. No versículo 23, nós não vemos Pedro dizer que Deus queria, mas o homem não permitiu. Antes, pelo contrário, no versículo 23, nós vemos que Deus determinou e tudo aconteceu conforme Deus determinou no seu eterno conselho. A liberdade humana submete-se
ao decreto de Deus. Era necessário que o sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, fosse derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Era necessário que o justo desse a sua vida pelo injusto, para que nós agora, revestidos da justiça e da santidade de Cristo, possamos ter comunhão com Deus. Mas a mensagem do apóstolo Pedro não termina com a morte de Cristo. Notemos que a seguir, no versículo 32, o apóstolo Pedro fala que Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas. E no versículo 33, Pedro continua o seu testemunho que Jesus Cristo é Senhor, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus. E no versículo 34 nós vemos que Jesus Cristo é soberano e que os seus inimigos serão postos por escabelo dos seus pés. Apesar da morte de Cristo ter ocorrido pelo determinado conselho e presciência de Deus, não invalida o pecado, a maldade que existe no coração do homem e não isenta o homem do seu pecado, da sua responsabilidade e da sua condenação diante de Deus. Existirá um dia onde Deus julgará todos os homens e onde o pecado de cada um receberá a justa retribuição de Deus, porque as suas obras são más. Podemos imaginar o impacto destas palavras no coração destes homens que escutavam neste momento. E podemos olhar para os corações destes homens e ver agora a sua condenação diante de Deus por causa do seu pecado, por terem crucificado o Cristo prometido por Deus. E de igual modo, se nós olharmos também para a nossa vida, nós podemos ver a nossa condenação diante de Deus. Todos nós somos pecadores. O pecado faz parte da nossa natureza. O pecado não é aquilo que nós fazemos. As nossas obras são apenas o fruto e o testemunho do pecado. O pecado faz parte da nossa natureza. Por essa razão, o apóstolo Paulo testemunha que não há um justo, nem um sequer, citando precisamente o Salmo 14. E é importante que nós tenhamos a consciência do pecado, a consciência das suas consequências diante de Deus. E quando nós olhamos para este texto em Atos, é o pecado que o apóstolo Pedro começa por revelar neste instante. O pecado é a raiz de todo o problema na nossa vida. Se nós atentarmos para o testemunho de Pedro no versículo 36, nós vemos que Pedro não começa por apresentar um evangelho de saúde, paz, prosperidade ou de bênção. Nem sequer diz Deus é amor e não importa como vives a tua vida. Está tudo bem. Deus te ama. A primeira mensagem do apóstolo Pedro é em relação ao pecado que existe na vida destes homens, o mesmo pecado que existe também na nossa vida e no nosso coração. E hoje em dia, parece que a ênfase da mensagem muitas vezes está no amor de Deus, mas falta a consciência do pecado e também das suas consequências. Hoje em dia existem muitos pregadores que não falam do pecado no púlpito para não magoarem aqueles que estão a ouvir. Hoje em dia existe uma tendência para dizer que está tudo bem, quando está tudo mal no coração do homem. Existe também a tendência para tornar o pecado leviano, sem atentarmos para as suas consequências. Por isso é que muitas igrejas muitas vezes estão cheias de homens vazios de Jesus Cristo e muitas vezes cheias de homens e mulheres não convertidos, apenas cristãos na aparência. A primeira mensagem de evangelização do apóstolo Pedro, que nós vemos aqui, é o pecado, a sua condenação diante de Deus e não o amor. Diz o versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras são muito profundas. Elas devem ter sido sentidas como uma espada que trespassava o coração destes homens. Eis aqui o testemunho do seu pecado. No versículo 36 nós podemos ver que o pecado não pode ser escondido, disfarçado ou até atenuado. Pedro diz de uma forma clara, vós crucificastes a Jesus, o Cristo, o Santo, o Justo, e o seu sangue está nas vossas mãos. Eis aqui a condenação do pecado cometido e que está agora diante de Deus.
Quando nós olhamos para o versículo 36, nós podemos ver o incômodo que estes homens sentiram na sua vida perante estas palavras do apóstolo Pedro. Vemos como o seu coração estremeceu agora diante de Deus. Estes homens têm a consciência da sua condenação diante de Deus, condenação esta que não pode ser escondida na sua vida. E essa condenação revela como eles estão perdidos e como eles estão condenados na sua vida. As palavras de Pedro não são fáceis e elas estão a expor o pecado que existe na vida destes homens e a confrontar o seu pecado com a justiça, a santidade e o juízo que a Deus pertence. Importa que nós saibamos quais são as consequências do nosso pecado. Importa que nós saibamos qual é a condenação que nos é devida a cada um de nós por causa do nosso pecado. Importa que nós saibamos que o pecado não pode permanecer impune diante de Deus. Quando eu olho para o meu coração e vejo o meu pecado, e depois eu contemplo a justiça, a santidade de Deus, então eu sinto o peso da minha condenação diante de um Deus que é supremamente santo. E olhemos agora para o coração destes homens, e diz o versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Eis a consciência profunda do seu pecado e das suas consequências. Compungir significa sentir dor, pesar, aflição de espírito, sentir o castigo que é devido na sua vida. Eis aqui os efeitos do pecado e das suas consequências também na nossa vida. E muitas vezes nós também somos confrontados com o pecado na nossa vida. A nossa consciência fica pesada, o nosso coração fica contrito. Podemos até experimentar momentos de angústia, podemos sentir tristeza por causa da nossa condenação diante de Deus. E muitas vezes é necessário Deus colocar o nosso pecado também diante dos nossos olhos, para que nós possamos ver o estado profundo a que nós chegamos. Se nós olharmos para o coração destes homens, nós vemos o que significa ter a consciência da sua condenação eterna diante de Deus. Estes homens estão perdidos, a sua condenação é grande, o seu pecado é muito profundo. E perante esta consciência do seu pecado e dos seus efeitos, encontramos o clamor destes homens no versículo 37. Que faremos, varões e irmãos? Que esperança existe para a nossa vida? Se a nossa condenação é tão grande, onde é que nós podemos encontrar a salvação ou o perdão do nosso pecado? Será que existe perdão para o pecado na nossa vida? Esta é a pergunta que cada um destes homens coloca agora na sua vida. Mas é possível também que alguém neste momento e neste instante possa estar a colocar a mesma pergunta no seu coração. Possivelmente também alguém olhando para o seu coração, olhando para o seu pecado, sinta também o seu coração a compungir-se com a profundidade desse mesmo pecado. Muitos poderão estar a perguntar: será que existe esperança e perdão para a minha vida? A condenação destes homens diante de Deus revela um aspecto nas suas vidas. Estes homens têm a consciência da impossibilidade de se poderem salvar pelas suas obras, pelas suas virtudes, pelos seus méritos. Antes, pelo contrário, eles sentem o peso da sua condenação. E permita-me que eu diga que este aspecto é fundamental para nós compreendermos a sublime mensagem do Evangelho de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho significa boa nova. Mas a pergunta que nós podemos colocar é: o que é uma boa nova? Estes homens sentem o peso do seu pecado, constatam também a sua condenação diante de Deus, estão perdidos, condenados, não existe nenhuma obra que eles possam fazer para expiar o seu pecado. Estes homens estão perante um facto para o qual não existe solução para eles na sua vida. E quando nós temos a consciência desta condição, e que nós escutamos agora a boa nova de Deus para cada um de nós. A boa nova é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a maior dádiva de Deus para conosco, sem que nós mereçamos alguma coisa na nossa vida. Se estes homens merecessem algo na sua vida, então isso não era uma boa nova, era apenas uma retribuição. Mas a consciência da profundidade do seu pecado revela a boa nova, que é a mensagem de Deus,
que providencia a solução para o nosso pecado. E Jesus Cristo é a solução para o nosso pecado. E chamo agora a vossa atenção para o versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se os irmãos olharem com todo o cuidado para o versículo 38, Pedro não diz que não existe salvação para estes homens e que estes homens estão perdidos e condenados. O pecado destes homens era muito grande, como nós vimos anteriormente. A sua condenação diante de Deus é enorme, mas apesar da profundidade do seu pecado, apesar de terem matado o Cristo, o Filho de Deus, apesar de nada merecerem na sua vida, Deus, pelo seu imenso amor com que nos ama, derrama o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia na nossa vida. Olhemos agora para o coração destes homens. Um pai que viu o seu filho amado ser crucificado por estes homens cruéis, manifesta agora o seu amor e o seu perdão para conosco, que somos miseráveis, pecadores. Tudo isto transcende o nosso entendimento e tudo isto revela a magnificência do amor de Deus para conosco. Isto sim é a sublime mensagem do Evangelho de Deus para conosco, que revela o quão profundo é o seu amor em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para tudo isto, nós podemos ver que, por muito grande e profundo que seja o nosso pecado, maior a graça, a misericórdia e o perdão que Deus nos concede em Jesus Cristo. Somente quando nós temos a consciência profunda do nosso pecado é que o nosso coração pode contemplar a graça, a misericórdia, o perdão e o amor de Deus para conosco. E se neste momento alguém olha para a sua vida e vê como o seu pecado é muito profundo, saiba também que maior é a graça, a misericórdia e o perdão de Deus para com o seu pecado. Por muito grande que seja o nosso pecado, ainda há esperança para o pecador. Olhemos novamente para o versículo 37. Estes homens haviam colocado uma pergunta: que faremos, varões e irmãos? E a resposta de Pedro é: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não é requerida nenhuma penitência, não é requerida nenhuma obra, nem tampouco um sacrifício. Simplesmente Pedro disse: arrependei-vos do vosso pecado, crede em Jesus Cristo como Salvador da vossa vida e sede batizados. Recebei o perdão de Deus que é manifesto em Jesus Cristo para o vosso pecado. Eu imagino que se alguém olhar para o versículo 38, não encontra a expressão crede em Jesus Cristo, mas apenas a expressão seja batizado em nome de Jesus Cristo. O que então torna este significado muito mais profundo na sua essência. O batismo é muito mais do que entrar na água e sair da água. Em primeiro lugar, o batismo significa uma identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. É o testemunho do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Mas o batismo significa também o testemunho de que nós fomos revestidos da justiça e da santidade de Cristo. É o que nós encontramos em Gálatas. O batismo significa que morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida nova em Cristo. Romanos 6, versículo 4. O batismo é um testemunho de fé em Jesus Cristo, que o nosso pecado é sepultado com Cristo, ressuscitando agora com Cristo para uma vida nova. Encontramos em Colossenses. Eis aqui a maravilhosa mensagem, então, do versículo 38. O apóstolo Pedro está a resumir a sua mensagem a esta expressão: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Na verdade, ele está a expor um tratado teológico sobre a fé em Cristo e a nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. E esta é também a mensagem que Deus traz hoje ao nosso coração. Arrependei-vos do vosso pecado. Crede em Jesus Cristo como Salvador da vossa vida. Sede batizados. Recebei o perdão de Deus para o vosso pecado que é manifesto em Jesus Cristo. E chamo agora a vossa atenção para o versículo 39, que é a universalidade da mensagem que nós vemos para todos os homens. Diz o versículo 39: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A mensagem proclamada por Pedro não é apenas para aquela época
ou para aquele acontecimento. Esta é uma mensagem para todos e para cada um de nós que está aqui hoje, neste lugar, ou nas suas casas, a escutar a palavra de Deus. A mensagem proclamada por Pedro era para os que estavam perto, diz o versículo 39. Estamos a falar dos judeus, que era o povo que lhes foi revelado o conhecimento de Deus através da sua palavra. Era um povo que tinha um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento chegado, perto, na sua relação. Mas os gentios, pelo contrário, eram povos que estavam longe e não podiam conhecer a vontade de Deus. Os gentios estavam longe, afastados de Deus por causa da ignorância que existia nos seus corações, e diz o versículo 39, esta mensagem é também para eles. Mas se nós olharmos para o versículo 39, estamos a falar também da descendência, o passar do testemunho para as gerações futuras, porque o apóstolo Pedro diz, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Mas, na verdade, esta mensagem é também universal, porque ela é destinada a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar em todas as épocas e em todos os séculos. Assim sendo, esta mensagem é para cada um de nós que está aqui hoje, neste lugar. E se Deus está a falar ao nosso coração, este é o momento de nós escutarmos a sua voz, para que de igual modo possamos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem de salvação para todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os tempos. A mensagem de Deus para cada um de nós é que só em Jesus Cristo há salvação. O apóstolo João deu testemunho disto mesmo no seu Evangelho, capítulo 3, no versículo 36. E diz o apóstolo João, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E eu gostava de deixar convosco esta exortação. No Evangelho de Deus para o homem, não existem meios termos, não existe a indiferença. Ou Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós estamos salvos, ou estamos perdidos e condenados por toda a eternidade. A nossa atitude para com Jesus Cristo irá determinar o nosso destino por toda a eternidade. Por isso esta mensagem é uma mensagem onde cada um tem que confrontar o seu coração e a sua vida. Eu posso imaginar o coração destes homens quando eles sentiram o seu pecado e a sua condenação diante de Deus. E será que nós não sentimos o mesmo na nossa vida? Será que nós podemos permanecer indiferentes diante da nossa condenação? Será que nós, como pais, podemos permanecer indiferentes no testemunho de Jesus Cristo aos nossos filhos? Gostava de chamar a vossa atenção para 3 aspectos que são o testemunho de uma genuína conversão. O primeiro aspecto é a santificação. A santificação significa separação e não a virtude de sermos santos em nós mesmos. E é a santificação que nós encontramos agora na exortação de Pedro, versículo 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Nós vivemos numa sociedade perversa e apesar de toda a aparência de religiosidade, ela está perdida e condenada. Quando o apóstolo Pedro diz salvai-vos desta geração perversa, Pedro está a falar da santificação e da separação que deve ser uma realidade agora na nossa vida. Não esqueçamos que no versículo 38 Pedro diz cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E se alguém diz que foi batizado com Cristo, que morreu para o pecado e que ressuscitou com Cristo para uma vida nova, isso só é verdade se nós encontrarmos na sua vida a separação do mundo, do pecado, a santificação. O segundo aspecto que testemunha uma verdadeira e genuína conversão é o novo nascimento. Encontramos no significado no batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo significa também uma nova vida, porque primeiramente nós morremos para o pecado para ressuscitarmos com Cristo para uma vida nova. E quando nós ressuscitamos com Cristo, o apóstolo Paulo diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O batismo na água é o testemunho público de uma vida nova que Deus operou em nós por Jesus Cristo e não o testemunho de uma vida velha envolta no pecado. Terceiro aspecto, uma vida transformada. Se nós olharmos para o versículo 37,
nós vemos que estes homens compungiram-se no seu coração por causa do seu pecado. Mas agora, se nós olharmos para o versículo 41, nós vemos que de bom grado eles recebem a palavra de Deus. Agora já não sentem o seu coração compungido, porque foram salvos e transformados por Jesus Cristo. Tudo mudou na sua vida, porque Jesus Cristo é agora uma realidade no seu coração. Agora, em lugar da sua condenação, eles encontram paz com Deus. O seu pecado é perdoado e a vida eterna é-lhes concedida. Eis aqui a nossa conclusão. É verdade que nós não podemos esconder o nosso passado e o nosso pecado, mas a nossa decisão tem um impacto no nosso futuro. Mas também é verdade que a resposta tem um impacto hoje, cada um de nós, na nossa vida. Ninguém sabe como será a sua vida, nem mesmo daqui a um minuto. Por isso a palavra de Deus nos exorta e diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação, no deserto. Hoje Deus está a falar ao nosso coração. Amanhã, ou daqui a pouco, pode ser muito tarde. Então a minha oração é que Deus toque nos nossos corações, que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar Jesus Cristo e sejamos salvos, para que Deus transforme também os nossos corações e nós sejamos separados desta geração perversa e que em tudo Deus seja louvado e glorificado nas nossas vidas. Amém. E tendo como base esta mensagem, pedia agora aos irmãos que pudessem que ficássemos de pé para entoar um hino de exortação, um hino que fala ao nosso coração, o hino que nos exorta, do hino 248 do HCC, ao findar o labor desta vida. Amen.
Pai Santo, te agradecemos porque o teu Santo Espírito fala aos nossos corações. Tu nos revelas, Senhor, a situação em que nós nos encontramos perdidos por causa do nosso pecado. Nós te encontramos, Senhor, que não existe esperança em nós mesmos. Por isso pedimos também que o teu Santo Espírito toque nos nossos corações para que nós possamos ver e contemplar Jesus Cristo e possamos olhar para um tão grande Salvador e uma tão grande salvação. E que este hino que foi entoado agora seja uma realidade na nossa vida, que verdadeiramente cada um de nós possa sentir que Jesus Cristo é Senhor e Salvador também da sua vida. Queremos entregar todas as coisas nas tuas mãos e que agora em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado. Retira para ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E te pedimos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Tenham a bondade de sentar e vamos agora escutar o pós-lúdio, que será tocado pelo nosso irmão Pedro Figueiredo. Uma boa semana a todos os irmãos e que Deus vos abençoe. Se o céu te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te